nós vamos conhecer 4 recursos do H5P. O H5P é um plugin dentro do Moodle que nós podemos criar atividades interativas e conteúdos interativos. Vamos conhecer um pouquinho deles? Para utilizar o H5P dentro do ambiente Moodle, nós precisamos seguir alguns passos. Primeiro, ative a edição. Segundo, adicione um recurso ou uma atividade, como vocês fazem geralmente para utilizar um fórum, uma tarefa dentro do ambiente. Na lista do menu que irá aparecer, selecione a opção H5P e, em seguida, adicionar. A primeira opção do H5P é o jogo de sequência, no qual vocês criam um jogo que o aluno tem que colocar uma sequência lógica em determinadas imagens. Para isso é necessário que vocês primeiro selecionem essas imagens, tanto dos bancos de imagens gratuitos, como também alguma que vocês tenham criado ou fotografias. Vamos conhecer um pouquinho sobre o jogo de sequência? Para se criar um jogo de sequência no H5P, deve clicar primeiro em adicionar uma atividade de recurso, em seguida conteúdo interativo H5P e escolher no passo seguinte a opção de imagem sequência. A imagem sequência é colocar várias imagens e o aluno tem que colocar uma sequência para essas imagens, a mais lógica que vocês considerarem a correta. Para isso é importante selecionar as imagens anteriormente e colocar um enunciado. Para que será essa atividade? A sequência do maior para o menor, a sequência do que come mais, do que come menos, você tem que colocar isso no enunciado. Depois você coloca a imagem da primeira parte da sequência. Essa imagem vocês podem adicionar um áudio que pode ser gravado diretamente no H5P ou importado de um arquivo do seu computador. E em seguida adiciona a segunda imagem para fazer a sequência. Então a primeira vocês fazem aquele espaço, na segunda vocês repetem os mesmos passos para que possam colocar as imagens que vocês quiserem. Não tem um limite de quantidade de imagens para isso. Para finalizar todo o processo, vocês clicam bem abaixo na opção salvar e mostrar e visualizem o jogo que criaram. A combinação de imagens é um outro jogo que você pode criar para os alunos. Na combinação de imagens, você vai selecionar uma imagem e outra que possa combinar com a mesma. Podem ser imagens diferentes, ou seja, por exemplo, combinar os animais com onde eles moram, os animais com a comida, ou pode ser a mesma imagem e o aluno tem que arrastar da esquerda para a direita para combinar as imagens. Vamos conhecer um pouquinho sobre a combinação de imagens? Para utilizar o jogo de combinação de imagens, vocês devem ativar a edição, em seguida adicionar uma atividade, recurso e H5P para a opção que vocês desejam. Escolham a opção Imagem Pairing, que é a combinação de imagens. Deve-se escrever um enunciado dessa combinação, ou seja, o que o aluno deve fazer, e escolher a primeira imagem que o aluno irá combinar. Pode-se escolher outra imagem para fazer par com essa primeira escolhida ou não, isso é opcional. E depois, em seguida, vocês vão adicionando outros cartões com outras imagens para os alunos combinarem. E por último, clique em salvar. Um jogo bem interessante de utilizar com as crianças é o jogo da memória. No jogo da memória, assim como os outros jogos da H5P, é necessário que você tenha previamente as imagens que você irá utilizar. Para isso, utilize o banco de imagens. Vamos conhecer um pouquinho sobre o jogo de memória? No jogo de memória, ativa novamente a edição, escolha adicionar uma atividade ou recurso, em seguida o H5P. Dentro da lista do menu, escolha a opção Jogo de Memória ou Memory Game, que está em inglês. Em seguida, vocês devem utilizar as imagens que vocês têm salvo no computador. Para isso, coloque o título desse jogo de memória, animais, plantas, lixo, o que vocês quiserem. Agora, vocês irão escolher essas imagens que irão fazer parte do jogo de memória, adicionando elas, buscando no seu computador, sendo possível adicionar em cada uma das imagens um áudio que pode ser gravado diretamente no H5P para completar ou para a imagem que vocês selecionaram. Outra imagem par pode ser utilizada não sendo a mesma que foi escolhida primeiro, pode ser uma outra para fazer par com essa imagem. Outros novos cards podem ser complementados com um novo card, onde novas imagens serão adicionadas. E para finalizar, clique em salvar.
Já o Hotspots é um outro recurso que a gente pode utilizar no H5P. Nele a gente coloca uma imagem de fundo e o aluno pode clicar nos pontos que a gente determinar para saber outras informações, como através de textos, imagens e vídeos. O Hotspots é muito interessante para complementar o material que vocês construíram e se torna um material bem interativo. Vamos conhecer o Hotspots? Hotspots é uma imagem clicável, uma imagem que vocês podem permitir que o aluno clique em cima. Então, para isso, ative a edição, adicione uma atividade recurso e escolha a opção conteúdo interativo. Em seguida, no menu, escolha a opção imagem Hotspots. Nessa opção, você deve escolher primeiro a imagem de fundo. Então, escolha o título dessa imagem, o que será relacionada. E essa imagem do fundo pode ser qualquer tipo de imagem. Pode ser clip art, uma imagem em forma de foto, etc. Em seguida, vocês devem adicionar que tipo de clique será para o aluno. Se vai ser um ícone pré-definido pelo próprio sistema ou uma imagem carregada por vocês. É a opção de vocês. Na imagem de fundo, vocês devem clicar em qual parte da imagem vai ser clicável, ou seja, o aluno vai poder clicar, e o que vai aparecer em seguida, se é um texto, se é um vídeo ou uma outra imagem. Vocês podem adicionar vários pontos nessa imagem de fundo, para vários elementos, vários textos, vários vídeos, como vocês quiserem. E por fim, clique em salvar e mostrar. Agora que conhecemos 4 conteúdos e atividades interessantes do H5P, vamos praticar? Bom trabalho e boa criatividade!